Você é alguém que consegue controlar bem as suas emoções ou sempre se explode facilmente? Filipenses 4:7, o texto diz que a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos em Cristo. Vivemos tempos em que crescente crise da saúde mental tem nos preocupado. Transtornos de ansiedade, depressão se multiplicam ao nosso redor, alcançando até mesmo os cristãos. Ao contrário do que muita gente pensa, não estamos livres disso. Compreender quem somos à luz da palavra de Deus se torna fundamental para vivermos de forma equilibrada. Somos seres que pensam, sentem, desejam, agem. Nossa vida afetiva, essas emoções e sentimento que experimentamos diariamente precisam estar alinhados ao propósito maior de Deus, de amar, servir, adorar a Deus. Nada em nós deve escapar desse chamado. A afetividade é uma capacidade de sentir, demonstrar o que se passa em nosso interior. Esse fenômeno envolve corpo, alma e espírito, revelando que somos seres completos criados por Deus. Emoções e sentimentos, embora relacionados, eles são diferentes. As emoções surgem rapidamente, sem que precisemos pensar, como medo repentino, alegria inesperada. Já os sentimentos nascem das emoções, mas eles permanecem conosco por mais tempo, sendo percebido de forma mais consciente, como, por exemplo, a gratidão ou a solidão. A diferença principal está na duração e na intensidade. Emoções são rápidas e intensas. Já os sentimentos são menos intensos, porém mais duradouros. Vemos isso na trajetória humana desde o princípio. Adão expressou alegria profunda ao ver Eva pela primeira vez. Emoção que se transformou em sentimento durante a vida feliz de convivência do casal. Mas após o pecado, experimentaram vergonha e medo, reações que logo também se transformaram em sentimentos de tristeza e dor mais duradouro. A história de Caim revela como uma emoção de ira visível em seu rosto, uma emoção, algo momentâneo, transformou em sentimento de ódio que resultou em tragédia, algo mais longo. Muitas emoções acontecem de forma indistintiva, fora do nosso controle imediato, e não constituem pecado em si mesmas. Por exemplo, a ira. Ireis e não pequeis. Nossa responsabilidade está em como reagimos diante delas. Paulo ensinou essa verdade quando disse: ireis e não pequeis, como eu acabo de dizer, Efésios 4:26. A ira pode surgir como emoção, mas não deve se tornar um sentimento permanente. Permanecer irado é abrir caminho para o diabo e para terríveis consequências. Porém, precisamos reconhecer que emoções repetidas podem revelar pecados arraigados em nosso coração. Uma pessoa orgulhosa tende a reagir com ira, rejeição e hostilidade. Então, a ira, a rejeição, a hostilidade é repentino, mas o orgulho é algo mais duradouro. Nabal, por exemplo, era um fazendeiro rico, descendente de Caleb, que quando Davi e os seus homens haviam pedido que Nabal protegesse o seu rebanho e também lhe desse alimento, ele respondeu com desprezo e insulto, dizendo: quem é Davi? A soberba e o mau humor revelou a sua insensatez, que custou a sua vida. Após saber que quase foi morto, sofreu um ataque que paralisou e 10 dias depois o Senhor feriu a ele e ele morreu. Um coração altivo está sempre propenso a emoções negativas e sentimentos destrutivos. Mesmo emoções desagradáveis têm seu propósito. O medo, por exemplo, ativa o nosso mecanismo de defesa. Através da adrenalina, preparamos-nos para a luta ou para a fuga.
Jesus mesmo expressou várias emoções durante o seu ministério, como compaixão, tristeza, indignação, justa, mostrando que os nossos afetos podem ser direcionados tanto para o bem quanto para o mal. Como que você vai usar isso? Muitos hoje confiam em sua própria capacidade de controlar emoções e sentimentos. O mercado oferece, por exemplo, inúmeras técnicas de inteligência emocional, gestão das emoções, prometendo domínio total sobre a vida afetiva. Embora alguns métodos coerentes eles possam até ajudar, é perigoso acreditar na fantasia do controle absoluto. Até mesmo os chamados mestres das emoções se surpreendem com muitos dos seus fracassos. A verdadeira guarda do nosso coração e sentimentos vem de Deus. Paulo revelou esse processo natural ao escrever a sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que eu já citei, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e sentimentos em Cristo Jesus. Mas isso acontece quando vivemos em abnegação, negar a nós mesmos, obediência, humildade, renunciando os nossos interesses pessoais e confiando permanentemente no cuidado de Deus. Quando demonstramos essa confiança através de oração, de súplica, coração agradecido, nós experimentamos aquilo que o apóstolo Paulo disse, que a paz guardará a nossa mente, a nossa vida, a nossa emoção, a nossa vida sentimental. Não dominamos nossas emoções e sentimentos por nossa própria força ou técnicas humanas. As técnicas elas são importantes, mas cedo ou mais tarde elas acabam falhando. O próprio Deus é quem realiza essa obra em nós quando vivemos em humildade, fé e sob o domínio do Espírito Santo. O fruto do Espírito, relatado por Paulo lá em Gálatas capítulo 5, é o caminho para o verdadeiro equilíbrio interior. Que Deus guarde a nossa vida e também as nossas emoções. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.